Oi? Normalmente, nossa, pera. Oi? Normalmente eu não venho aqui. Eu ia falar, eu não venho aqui tão desarrumada, mas na verdade eu não venho aqui, praticamente. Eu nem sei quando foi a última vez que eu postei um vídeo. Mas eu acho que esse bate-papo precisa ser feito antes de fazer um vídeo sobre todas as reflexões que eu tive durante esse ano, quase todas. Só que esse bate-papo em específico, ele precisa acontecer, definitivamente. Eu tenho 19 anos e eu demorei muito pra entender de que eu só tenho 19 anos e não eu já tenho 19 anos, sabe? É algo... Nossa, foi uma dificuldade realmente pra mim entender e colocar isso na minha cabeça, porque eu, na minha cabecinha de pessoa ansiosa e extremamente maluca, achava que com 19 anos eu tinha que estar com a vida feita, achava que com 19... Não! Só que não, eu não estou com a vida feita com 19 anos, estou muito longe de estar com a vida feita com 19 anos. E isso me incomodou por muito tempo, durante uma boa parte desse ano. E quando eu finalmente aceitei isso, sabe, foi algo um pouco surreal. Dei um oi pra Hannah. Ela é um pouco carente. E foi um pouco... uma maluquice realmente, sabe? Mas eu tenho certeza que se... E foi uma coisa que eu realmente não sabia como explicar, eu não sabia... Eu só sabia que eu tinha que ter minha vida feita e pronta agora, que eu tinha que conhecer, que no final desse ano eu tinha que ter conhecido meu marido, que... Conhecido, não me casado, mas conhecido meu marido, que isso e aquilo, Só que não! Afinal, eu só tenho 19 anos. Eu não... Tipo assim... Sabe, uma coisa que eu precisei fazer muito desse ano é desacelerar pra me reencontrar, digamos assim. Algo que eu tava fazendo, e eu só percebi que eu tava fazendo depois de um tempo, era viver muito no piloto automático. E a faculdade, ela me ajudou a ver as coisas de outra forma. No sentido de que, cara, eu sou muito privilegiada, eu sou muito mimada. E eu não posso... Quer dizer, eu não tô falando isso de um jeito malvado, sabe? Mas eu tô dizendo que eu tenho consciência dos meus privilégios. Uma frase, uma vez que me foi dita, me foi colocada, né, na minha frente, foi que era o Felipe Neto falando, sim, o Felipe Neto, aquele mesmo da coruja e tal. Era o Felipe Neto falando e ele falou o seguinte: se você tem um filho e ele tá saindo do ensino médio, dê tempo pra ele, segura teu filho em casa, deixa ele explorar o mundo, deixa ele se conhecer, porque ele nem se formou ainda. O cérebro dele não tá nem completo. Então, assim, calma, dá paz pro teu filho, dá paciência pro teu filho, sabe? Não joga ele assim. E hoje eu vejo muito como os meus pais fizeram isso. Sim, eu estou já na faculdade e no vídeo, na palestra, eu não sei o que era, tá? Eu acho que era aquele show do Felipe Neto que tem na Netflix, eu não sei, eu realmente não sei. Mas ele falava que não coloca o teu filho nessa faculdade, ele não vai saber o que ele quer naquele momento, etc. E eu concordo que eu não sei bem o que eu quero, sabe? Só que o fato é, eu quero terminar uma faculdade, eu quero terminar com um diploma. Nem que seja pra mim fazer outra coisa. Porque se me perguntarem, tu acha que tá no lugar errado? Eu não acho que eu esteja no lugar errado. Eu só acho que eu não tô em todos os lugares que eu poderia estar. Em mim sempre foi muito forte uma veia artística muito grande, desde pequena. E eu nunca tive aquele momento de tipo assim, nossa, não, isso daqui não é pra mim. Não, sempre foi. Foi a arte que me tirou da depressão, foi a arte que fez eu estar aqui, sabe? E sempre foi desde pequena. Desde pequena. Nossa, eu era aquela criança chata de que tu não pode falar no cinema e senão eu vou te xingar. E eu era assim, com meus 7 anos de idade. Detalhe, e quando eu falo que eu sou muito ligada à arte, eu acho que o meu primeiro filme no cinema que eu vi foi Alvin e os Esquilos, o 2. E eu tinha pouquíssimo tempo de vida, eu tinha uns 5.
Não, 5 menos. Eu tinha uns 3 anos, se eu não me engano. Enfim, não lembro, né? Claramente. Mas eu tô tentando lembrar das conversas que eu tive com a minha mãe. Então a arte sempre foi algo muito presente em mim. E esse ano, mesmo tendo que estar com esse livro aqui, ó, pera. Mesmo tendo, né, isso daqui ameaçando cair na minha cabeça o ano inteiro, vocês veem que eu não consigo nem segurar ele direito em uma mão. Ainda assim, a arte foi muito presente pra mim esse ano. E uma coisa eu tenho certeza do porquê. A escola não tava na jogada. E quando eu digo a escola não estava jogando contra mim, ou não estava jogando comigo esse ano, também parte de um lado de luto e meio que uma dor, porque eu era muito apaixonada pela minha escola. Eu fui muito apaixonada no meu terceiro ano, principalmente do ensino médio. Quando eu digo apaixonada, não tô dizendo apaixonada necessariamente por um namoradinho. E não fui, definitivamente. Eu era bebê até esse ano, então assim. Mas eu digo apaixonada pelas pessoas que eu conheci. Eu era apaixonada por toda a persona que eu tinha criado e que eu tinha me enxergado no ensino médio, sabe? Pô, eu era representante de classe, com uma semana as pessoas me conheciam e falaram, ela tem que ser representante de classe. Aquilo pra mim, até hoje, é algo muito surreal que aconteceu comigo, sabe? Foi um instinto de liderança que viram em mim e que eu consegui muito bem absorver. Modéstia à parte, tá? Mas deu certo. Então eu fui muito apaixonada pelo meu terceiro ano, eu fui muito apaixonada pelo meu ensino médio inteiro e pelaquela escola inteira, sabe? A ponto de que o primeiro trabalho de campo que a minha escola teve que fazer, eu logo pensei, a gente vai na minha antiga escola, porque a gente vai entrevistar o diretor, os professores, e a gente vai poder falar com os alunos pra esse trabalho. Foi muito legal. Foi uma nostalgia mesmo. Eu, no caso, eu tenho um contato maiorzinho com a escola, porque meus pais dão aula lá. Então, assim, né, é um pouquinho mais fácil. Eu sou do Rio Grande do Sul e aqui tem a Semana Farroupilha. E algumas escolas fazem com que as turmas façam uma churrasqueira e assem suas carnes e façam um piquete, né? E agora, como explicar o que é piquete pra vocês, eu também não vou saber. Mas enfim, daí se vestem com roupas típicas, então bombacha, camisa, lenço, chapéu, bota, as meninas com a saia, com vestido de prenda e por aí vai. E daí, eu saí da faculdade e fui pra lá, comer a comida dos alunos, sim, mas minha defesa, eu ajudei muito aquela escola em turma que nem era minha, em gincana de festa junina, então eu merecia, sim. E eu amei muito meu ensino médio, muito, muito, muito. Mas o fato do fator escola não estar mais, né, em jogo, o fator vestibular não estar mais em jogo, eu acho que foi o ano que eu mais consegui me permitir me autoconhecer. E quando eu digo me autoconhecer, eu digo em questão de tudo. Eu digo em questão de colocar alguns hobbies meus em dia, eu digo em questão de permitir me dar a liberdade de estudar do meu jeito, do jeito que funciona pra mim. Porque eu acho que muito uma coisa que a gente acaba passando nessa vida é que nos colocam em uma caixinha. Então, pra te estudar, tu só pode estudar daquele jeito, tu só pode fazer as coisas daquela forma e por aí vai. Só que não é assim, pelo menos não deveria ser assim, sabe? E cada uma pessoa tem seu jeito de aprender, cada pessoa tem seu jeito de absorver as coisas. Então, por exemplo, esse ano eu comecei a fazer live no TikTok. Tá aí uma coisa que eu adorei fazer esse ano. Mas calma, não é vídeo de final do ano. Calma aí, Alice, respira. Mas algo que eu comecei a fazer esse ano foi as lives no TikTok de estudos. Então, assim, eu fiquei 8 horas uma vez estudando, direto em live, porque eu tava bem desesperada por causa das provas. Ah, você tava com nota baixa? Não. Mas eu não queria correr esse risco. E daí, enfim, eu tava um pouco desesperada por tudo. Não sei porquê, mas eu tava desesperada. Então, assim, eu me permitia estar num caos pra estudar. E foi algo que eu percebi, e esse autoconhecimento eu não teria tido se eu estivesse na escola. Outra coisa foi perceber com as pessoas que eu gosto e que eu quero ter por perto. Muito se fala, ai, nossa, é mentira o terceirão pra vida. E eu concordo.
Eu concordo, pelo menos no meu caso, foi uma baita de uma mentira, embora eu não tenha prometido isso pra ninguém, apenas pra uma pessoa. E a nossa amizade acabou. Esse ano. Foi um luto um pouco difícil. Eu acho que esse ano realmente me ensinou a lidar com muitos finais. Que eu não gostaria de ter lidado. Eu acho que, né, esse ano ele poderia ter vindo com um pouquinho mais de carinho pra me ensinar sobre finais, mas ele quis vir com 3 pedras na mão, 3 pedras de asteroide na mão pra tacar na minha cabeça. Então, o que me restou foi aceitar. Então, assim, além de tudo, eu perdi muitas amizades que eu confiava. Eu tive que rever o que eu queria. E por aí vai. E os estudos e a forma de viver em um caos se mostraram, assim, o jeito mais prático pra mim estudar. E quando eu digo um caos, eu digo, tava rolando live aqui, mais ou menos nessa parte aqui. Estava tocando uma música no meu notebook, eu tava estudando. Em alguns momentos eu estava com um fone, com um som de passarinho no notebook, né, no fone. Um outro celular, meu celular antigo, tocando as músicas da live e a live rodando. Então, assim, eram 3 coisas ao mesmo tempo e mais eu estudando. E foi o jeito que eu consegui, e foi o jeito que eu sobrevivi à faculdade, graças a Deus. Só que foi algo que eu não ia ter como eu descobrir, eu não ia conseguir descobrir se não fosse por esta maldita desta falta da escola. Só que esse é o problema, eu sinto muita saudade da escola. Eu sinto muita saudade porque eu, pelo menos, eu era aluna que provavelmente se você era meio tímido, meio excluído e etc., você me odiaria, porque eu era aluna que gritava, eu era aluna que falava alto, eu era aluna que conversava, eu sabia falar sério, eu tinha muito carinho pela turma, assim, eu ficaria uma vez, eu lembro até as 3 da manhã, arrumando uma lembrancinha pra cada um. Eu tenho uma dessas lembrancinhas? Não tenho nenhuma, porque eu não fiz uma pra mim. Mas arrumando uma lembrancinha pra cada um, bonitinho, pra entregar na semana antes da formatura, etc. Que era um mini troféuzinho da turma e com 303 escrito. E 3 balas, assim, sabe? Mas era só uma lembrancinha mesmo. Eu tinha tirado do meu bolso, não, sabe? E foi algo que eu fui fazendo e que foi se transformando na minha eu do ensino médio. Só que quando tu chega na faculdade, tu tem que se desmistificar. Então foi essa uma sensação que eu tive. Agora, ok, quem sou eu na faculdade? E isso foi assim, meu Deus do céu, como é que... Eu estudo com uma pessoa que se aposentou. E eu estudo com outras pessoas que também acabaram de sair do ensino médio. Então, qual é a matemática aqui? Quem eu devo ser aqui? Sabe? E isso é muito maluquice. Eu, graças a Deus, eu tenho hoje 3 amigas. Somos um grupo de 4. Somos um grupo entre 4 meninas. E, assim, ambas saíram ano passado do ensino médio. Ambas têm a mesma cabeça, muito parecida, pelo menos. E por aí vai. Então, assim, a gente tem uma mentalidade muito parecida. E foi realmente um encontro que, graças a Deus, aconteceu. Porque eu tinha muito medo de ser excluída na faculdade. Inclusive, né, esse ano também mostrou que se o negócio não foi resolvido, ele vai voltar pra você. Voltou. Infelizmente voltou. E quando eu digo que voltou, eu digo que que o ser humano que mais fez bullying comigo na Terra voltou. Pois é, a gente estuda juntas hoje. E ela tentou mandar em mim uma vez, eu calei a boca dela, e nunca mais aconteceu dela sequer vir falar comigo. Então, graças a Deus. Amém, Senhor. E esse ano, tipo assim, é muita maluquice, porque nesse período da minha vida, eu achava que eu já ia ter muito mais coisa encaminhada, sabe? Eu achava que a minha vida estaria muito mais em processo. Só que na verdade não. Eu ainda tô tentando viver e tentando ver onde é que eu me encaixo. E eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que eu me encaixo no meu curso? Sim. Eu acho que eu estaria melhor, talvez, e mais encaixada em outros, com toda certeza. Só que eu sei que pro que eu quero pra minha vida, esse, infelizmente, não que seja necessário, se outra coisa der certo, mas é isso que torna o que eu quero pra minha vida mais prático.
Então, é saber lidar, sabe, com o que tu quer. Algo que me bateu muito esse ano foi os professores da faculdade perguntando por que tu escolheu direito. E eu não podia falar, porque botando meus sonhos na balança, o direito era o que mais ia facilitar pra mim chegar nesses sonhos. E não é só em questão de profissão. Não é tipo assim, sonho de ser policial, coisa do tipo, ou delegado, não. Mas são outros tipos de sonho. E o direito eu sabia que ia me facilitar um pouco mais e que ia ser suportável. Não podia falar isso, então eu falei, não, é que acabou quando eu pesquisei mais sobre. Pesquisei nada. Eu fui pra faculdade, assim, no limbo. No limbo. Eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era, não tinha noção do que ia ser. No fim, a gente encontra os mesmos professores arrogantes na faculdade. Os mesmos que a gente tem no ensino médio, a gente encontra na faculdade. Não as mesmas pessoas, mas o mesmo tipo de pessoa. O mesmo tipo de pessoa a gente encontra na faculdade. E as mesmas, tipo, as mesmas, não digo amizades, porque as amizades evoluem muito. E algo que a minha professora de Direito Constitucional falou, e que foi muito real, e que bateu muito com tudo que tanto eu quanto as minhas amigas estávamos vivendo, é que certas pessoas não se encaixam mais no que a gente quer pra nossa vida. E eu falei, tá. Por isso que ninguém do meu passado ficou, quase. Ficou só a minha família. E de resto, definitivamente, ninguém ficou. Assim, pra não falar que ninguém ficou, eu tenho uma amiga que joga RPG comigo e essa ficou. Essa daí ainda tá aí, a gente fala todo dia. Mas, assim, de resto, ninguém ficou. De todo o meu ciclo social fora da minha família, a única que sobreviveu foi uma menina. Que mora em outro estado, que é uma pessoa completamente diferente de mim, só que a gente se dá muito bem, a gente se fala todo dia. E é algo muito maluco que só ela tenha ficado. É algo assim, definitivamente, que eu não consigo entender praticamente agora, sabe? E bom, eu não sei dizer se esse vídeo teve um nexo, se esse vídeo, como que ele vai pro ar ou coisa do tipo. Só que era isso, sabe? Eu só queria ligar a câmera e falar. E talvez seja isso que eu tenho que fazer quanto ao YouTube. Eu ainda tô me sentindo muito perdida. Só que eu agradeço muito porque os meus pais, eles viram que eu precisava desse primeiro ano da faculdade pra estudar. E graças a Deus que eles pensaram isso. Eu não precisava desse primeiro ano da faculdade pra estudar. Eu teria conseguido trabalhar e estudar. Só que trabalhar com coisa séria, né? Porque o TikTok tá postando quase que as 24 horas, é quase um trabalho. Só que tem um porém. Se eles não tivessem tido essa visão de eu preciso focar muito nos estudos agora, eu nunca teria conseguido me autoconhecer tanto quanto eu me conheci, sabe? Nunca teria conseguido fazer o tanto de coisa que eu fiz por mim, sabe? Então, é aquilo, os teus pais podem até errar, porque teus pais estão sendo humanos pela primeira vez. Os teus pais podem fazer toda a merda que for, mas cabe a você como vai encarar isso. E foi algo também que a minha psicóloga falou. Aproveita que tu tem privilégio. Assim, usa isso. Se eles querem bancar tu pra fazer a faculdade e não fazer mais nada, aproveita por enquanto. Porque tu ainda não tem nem o teu cérebro inteiro formado. Então, quando ela me falou isso, eu fiquei, ok. E eu comecei a olhar. Outra coisa que aconteceu foi que a gente amadurece certas coisas que a gente tinha, sabe? Visões, assim que a gente tinha, que a gente não tinha noção. Então, por exemplo, eu nunca achei que eu ia ganhar uma gatinha, que ela ia poder ficar no meu quarto 24 horas por dia, que eu ia poder fazer tudo com ela, e que etc, etc. Nunca pensei, sabe?
Só que sexta passada meu pai veio, chegou com ela aqui em casa e falou, ó, é tua. E eu falei, ah, tá, agora eu sou mãe. Que ótimo. Também eu sou mãe mesmo. Parece um recém-nascido que eu não posso ficar um tempo sozinha que ela já mia. Inclusive, queria muito saber como é que foi hoje, de manhã, né, dona? Porque hoje foi o primeiro dia que eu saí pra faculdade e não tava nem a minha mãe em casa, nem meu pai. Então ela realmente ficou dentro do meu quarto. Por quê? Porque dentro do meu quarto é onde tá a caixa de areia. Dentro do meu banheiro tá a caixa de areia, né? Mas meu banheiro é dentro do meu quarto. É onde tá a caixa de areia e tudo, etc. Então eu queria muito saber como é que ela se comportou hoje. Se ela ficou miando igual uma louca, o que normalmente acontece com ela tem esse probleminha. Ou o que que ela fez, assim, queria muito saber como é que foi o comportamento dela. Mas enfim, foi isso, esse vídeo não teve nexo nenhum. E eu espero que, se alguém tá vendo isso, pode ficar tranquilo, tá? Não é só tu que tá perdido, não. E entenda que você só tem essa idade, tem muito tempo ainda pra fazer certas coisas. Mas se eu chegar aos 30 anos com certas coisas que ainda não aconteceram pra mim, eu juro que eu enlouqueço de vez. E a Hannah também.